Olá, tudo bem com você? Seja bem-vindo ao canal Gerência de Obras, eu sou o engenheiro Hélio Alberto. Hoje eu quero conversar com vocês aqui sobre uma pergunta que sempre me é feita de forma recorrente, não só aqui no canal, mas também no dia a dia do trabalho, do meu trabalho na construção, né? Que é sobre a questão do tempo de construção de uma casa. A pergunta é: quanto tempo leva para construir uma casa? Dá para ter uma resposta assim pronta, acabada para qualquer situação? Eu, infelizmente, vou ficar em cima do muro para dar uma resposta dessa para você. Mas eu vou arriscar aqui alguns números para as construções residenciais, ou pelo menos para os dois tipos de construção, que são construções aí na faixa de 100 metros quadrados a 200 metros quadrados. Mas antes de arriscar esses números, eu quero te falar algumas das questões que fazem com que o tempo de construção de uma casa seja tão diferente de uma obra para outra obra. E depois eu vou arriscar esses números com você, tá bom? Então vamos passar aqui por algumas das questões que eu considero mais importantes como influenciadoras do prazo final de uma construção. A primeira delas diz respeito ao padrão de acabamento da construção, ao padrão de acabamento da sua casa. Olha, você vai ter situações bastante diferentes de uma obra para outra, principalmente na questão do tempo, influenciada pelo padrão de acabamento. Imagina você aí que tem uma casa de 100 metros quadrados ou menos, seja uma casa de 3 quartos, 2 quartos, não importa essa composição, mas imagina que essa sua construção seja uma construção de arquitetura bem simples, básica, em que você vai ter ali paredes, talvez até uma laje, telhado, revestimento cerâmico no piso, no máximo ali nas paredes do banheiro e da cozinha, e as instalações básicas, instalações elétricas, instalações hidráulicas e de esgoto. Beleza, você construiu essa sua casa ali de 100 metros quadrados, é óbvio que você vai ter um prazo muito diferente de construção da pessoa que optou, imagina ali, por construir uma piscina, por fazer um forro de gesso rebaixado, com sancas, com detalhes diferenciados, cortineiros, que resolveu usar água quente nas instalações hidráulicas, né? Que utiliza ali bancadas com fino acabamento, com layout diferenciado, seja bancada de pedra, de granito, seja bancada de porcelanato, bancadas ali nas cozinhas, enfim, que usa um nível de serviço, de acabamento muito diferenciado da sua obra. Então, mesmo que essa construção tenha ali a mesma área, seja 100 ou 200 metros quadrados, você concorda que vai ter construções com tempo completamente diferente uma da outra, não é verdade? Não há como dizer que o cara vai construir uma casa ali de alvenaria com laje, colocar telhado, rebocar, pintar, piso cerâmico, está pronto, vai ser o mesmo do outro, que vai ter ali a instalação pronta para o ar-condicionado, que vai ter água quente, que vai ter um forro rebaixado, que vai ter uma iluminação diferenciada, que vai ter um paisagismo, ajardinamento, que vai ter piscina, enfim. O padrão de construção afeta diretamente o tempo da execução da sua obra, ok? Então, só por esse primeiro item você já vê que você vai para prazos completamente diferenciados. A segunda questão que eu quero destacar com você é a questão da mão de obra empregada na sua construção. Você pode ter situações em que a pessoa contrata, o proprietário contrata ali um grupo de pedreiros para construir a obra, e você tem outras situações em que é contratada uma construtora com know-how dentro da construção, com equipe pronta ali, acostumada a executar a obra. Independente da situação do padrão de acabamento,
se a gente for pegar ali, ou vamos pegar para um mesmo padrão de acabamento, e você tem essas duas situações. Um grupo de pedreiros que chegam ali desentrosados e que vai construir aquela casa, aquela construção, e você tem uma construtora ali com know-how pronto, com a equipe pronta. É óbvio que isso vai influenciar muito no prazo, tá bom? Além disso, a questão da mão de obra. Mesmo que você pegue ali um empreiteiro que tenha experiência de execução de obra, que comece a construção e começa a ter problemas ali com o proprietário e é obrigado a parar a obra no meio ali, ou depois de avançar um pouco, entra outra equipe. Essas questões dentro da mão de obra, elas vão fazer com que a sua construção demore mais ou menos. Então, a experiência e o comprometimento dessa equipe de execução dentro da sua obra, desculpa, vai sim ser um item, um diferencial, um ponto que vai levar a sua construção a ter tempos também completamente diferentes. Agora, imagina essa situação em construções de acabamento, de padrão de acabamento mais alto, em que a complexidade vai sendo maior à medida que outros itens vão sendo incorporados ao projeto. Então, a experiência da construtora ou a experiência do construtor vai fazer com que esse tempo seja maior ou menor. Então, além do padrão de acabamento, a mão de obra empregada é decisivo para a gente chegar na conclusão de quanto tempo leva para construir a sua casa. Um outro aspecto que eu acho muito importante de ser considerado é a questão do projeto, as indefinições, as alterações. Um projeto, quando não é bem definido, ele obriga a que tenha ajustes na obra. Esses ajustes, dependendo da quantidade, da intensidade, da frequência dessas alterações e desses ajustes, isso aí pode ser um item de alto peso, de alta importância para definir o tempo que leva a sua construção. Lógico, você, quando começa a obra, não consegue enxergar claramente a consequência dessas indefinições e alterações no prazo da sua obra. Então, é uma coisa que você vai descobrir enquanto estiver executando a obra, mas é um fator bastante relevante para a definição do tempo final de uma construção, tá bom? Uma outra questão que também ela é meio que clara, mas é importante sempre que se diga, é a questão da disponibilidade financeira. Lógico, se você tem todos os recursos para fazer a sua obra, tem todo o dinheiro, vamos dizer assim, né, para executar a sua construção dentro ali do orçamento proposto, então você não vai ter problemas para que sua obra corra ali com a regularidade esperada. Mas se a pessoa não tem, se a obra tem que se encaixar num fluxo de caixa ou de receitas que a pessoa tem ali, que talvez não seja o adequado para se conseguir um prazo pretendido na obra, então é lógico que isso vai influenciar sim. Se você precisa diluir a sua obra por mais tempo para atender um caixa, é óbvio que isso vai afetar diretamente a sua construção. Uma outra questão também sobre a disponibilidade financeira, é muito comum que as pessoas peguem financiamento para fazer a obra. Então, se você tem um financiamento, teoricamente você tem um recurso ali para fazer a sua obra andar de forma mais rápida. O que acontece muitas vezes é que as pessoas fazem um cronograma de execução da obra muito otimista. Então você pensa ali, poxa, eu vou talvez fazer essa obra possa ser feita em 8 meses, eu vou apertar o pé aqui, vou fazer ela em 6 meses, porque eu vou ter o dinheiro e eu quero entrar o quanto antes ali na minha casa, eu quero morar, quero parar de pagar aluguel.
e quero ter a obra pronta, né? Então muitas vezes a pessoa pode incorrer nesse erro de apertar ali o tempo num cronograma dessa forma aí otimista e acaba chegando em um outro problema, porque muitas das vezes esse cronograma apertado não consegue ser realizado. O executor, o construtor, o empreiteiro, a pessoa contratada, ela não consegue tocar a obra para atender aquelas etapas previstas ali no cronograma. Aí o que acontece? Se é uma obra da Caixa, por exemplo, que vai lá um engenheiro fiscal verificar se foi cumprido o serviço proposto para aquele mês, para a liberação do dinheiro, aí chega lá, não foi cumprido, aí dá negativa, aí você não recebe, em consequência fica sem recurso para tocar a obra, e daí sem recurso a sua obra para, diminui o prazo, você tem que buscar outras formas de financiamento para a sua construção, então isso aí pode ser um problema. Um prazo muito otimista, simplesmente aí para buscar um recurso mais rápido, pode acabar sendo um problema para a sua construção. Bom, analisando esses itens aí nós vamos entrar aqui na nossa questão central, né? Quanto tempo leva para construir uma casa, né? O que eu posso te dizer é o seguinte, partindo do pressuposto aqui que você vai fazer uma execução de uma obra tradicional dentro aí da construção civil brasileira, né? Que é uma obra de alvenaria com pilares de concreto, vigas de concreto, laje pré-moldada, tendo forro rebaixado ou não, mas uma obra tradicional e que você vai aí respeitar os prazos de cura do concreto, os prazos de cura da argamassa, do reboco, do contrapiso, para poder ter uma aplicação correta da pintura, a aplicação correta dos revestimentos. Partindo dessa ideia, eu posso te dizer o seguinte, se você tem uma construção de 100 metros quadrados, você pode sim trabalhar aí com um prazo de 6 meses, tá bom? Um prazo médio de 6 meses. No caso de um cronograma que você tenha que aprovar aí em um banco, eu recomendo que você aumente um pouco, 1 mês, 2 meses a mais, e aí demonstre para o banco, para o financiador, que você está antecipando o prazo, que você está com a obra mais rápida, às vezes cumprindo o serviço de 2 meses em 1 mês. É melhor você demonstrar que está fazendo mais do que o cronograma pede, do que fazer um cronograma de uma obra de 6 meses, às vezes você reduz para 5 meses e não consegue cumprir, isso a obra está sempre atrasada. Então, agora, se você vai fazer uma obra mais complexa, seja de 100, de 200 metros quadrados, uma obra de alto padrão aí de acabamento, e como eu citei lá, que pode ter todos esses serviços aí a mais, né? Forro rebaixado, ar-condicionado, água quente, piscina, paisagismo, iluminação diferenciada, olha, 8 meses e talvez indo aí para 10, entre 8 e 10 meses, dependendo desse serviço que você vai ter. E dependendo desse serviço e da equipe que for executar, você pode chegar aí tranquilamente com esse prazo em 1 ano, tá? Então é uma coisa de se analisar. Você veja bem, tá saindo aí de 8 meses para até 1 ano. Então nós temos aí 4 meses de diferença. Você teria um prazo médio aí de 10 meses. Então pensa assim, um prazo normal de 10 meses para construções de 200, 250 metros quadrados, com padrão alto, com expectativa ou com a possibilidade de chegar até 1 ano. Então você pode ter um cronograma de 1 ano, buscar fazer essa sua obra aí em 10 meses. 8 meses, prazo muito otimista, com a equipe muito boa, muito redonda, tá bom? Então assim, não fiquei em cima do muro, te dei um prazo aí de execução, pode até estar um pouco aberto esse prazo aí, mas te dei as principais razões que podem fazer com que esse prazo seja maior ou menor, né? Dependendo de como você vai conseguir trabalhar essas questões, tá bom? Eu sinceramente espero que essas informações sejam úteis para você e aguardo aqui sempre a sua companhia no nosso canal Gerência de Obras. Deixe seu like, se não é inscrito, se inscreva no nosso canal. Forte abraço e até a próxima.